Boa noite, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Nossa última aula antes das férias forçadas, né? Mas vamos fechar então esse bimestre. Não vamos fazer prova ainda, vamos deixar para quando voltarmos às aulas presenciais, mas deixando bem claro que eu tenho uma opinião diferente, né? Assim que voltarmos, claro, teremos revisão presencial de todas as matérias. Todos os professores já estão instruídos a fazer essa revisão, pegar quantas aulas for necessário para dar essa revisão, sem prejudicar o conteúdo, obviamente, e caso haja algum problema em termos de quantidade de conteúdo, nós poderemos fazer essa análise no ano que vem, mas ou no próximo semestre, né? Então, mas a intenção é essa, fazer essa revisão. E a questão quanto da prova, façam todas as atividades que foram pedidas. Quem não fez ainda, faça atividade, porque dependendo do caso, eu vou levar mais em consideração as atividades do que a própria prova, tá ok? Então o recadinho tá dado e vamos dar continuidade ao foco aqui agora, que é estudarmos a introdução ao direito. Bem, a gente terminou aquela parte de gestão de conflitos, onde eu peguei bem uma ideia de conflito voltado para a área empresarial. E o foco dessa matéria, introdução ao direito, é essa mesmo. Nós não vamos ficar basicamente estudando somente a questão técnica do direito, mas como aplicá-la, qual a necessidade dentro das empresas, que é o foco do curso de vocês, tá? Então, nós vimos todos os procedimentos sobre a gestão do conflito, como podemos lidar com o conflito, e dentro da nossa sociedade, o conflito é inerente, ele faz parte da sociedade, seja nas relações sociais, seja nas relações profissionais, seja em relações educacionais, então não importa o ambiente, o conflito ele sempre vai existir e depende de vocês como profissionais da área saberem administrar da melhor maneira o conflito e buscar por meio do conflito resultados, é o que nós queremos. Opiniões divergentes, ideias divergentes são bem-vindas e tem que vir. Mas depende de vocês como vocês irão administrar esse conflito, que ocorre principalmente no nosso caso, dentro das organizações. Então nós terminamos essa parte dos conflitos. Sempre que possível eu vou voltar a referenciá-los aqui na disciplina, né? Principalmente porque nós vamos estudar basicamente o direito em sociedade, o direito em sociedade também dentro das organizações, principalmente. Tá ok, pessoal? Então, esse foi o último slide que nós tínhamos visto, passado, referente à introdução ao direito. Fiz uma pequena abertura aí para a gestão de conflitos, abri uns slides diferentes para que a gente pudéssemos entender as particularidades da gestão do conflito. E agora vamos voltar normalmente aos slides de introdução ao direito. Então, primeiro slide, o que nós temos aqui já, né? Opa! Aqui, o que nós temos aqui já? O direito é necessário, a sociedade não existe sem ele, não se trata de uma criação abstrata, o direito não sobrevive sobre entidades abstratas. O direito concretiza-se na sociedade. Bem, quanta coisa aqui, né? Quanta informação. Então, primeira coisa, o direito é necessário? Por quê? Lógico que o direito é necessário. O direito, ele coloca uma questão de que cada pessoa, cada cidadão tem o seu direito de viver em sociedade, o seu direito de ir e vir, o direito de poder sair, o direito de poder comprar, de estudar. Então, nós temos esse direito. E tudo isso está numa legislação, está descrito em leis. Por isso a importância de todo cidadão, de toda pessoa, conhecer as leis. Não necessariamente eu tenho que fazer um curso de direito, né? Até porque eu sou formado e hoje eu falo, né? Tanto que eu investi em livros, gastei e grande parte deles estão desatualizados. Por quê? A lei muda muito. Então é importante que a gente conheça sim as leis, principalmente no nosso caso, que são as leis empresariais, as leis trabalhistas, tributárias. Essas leis são muito importantes para que a gente possa atuar de uma forma melhor. E não adianta só conhecer.
Hoje você está conhecendo as normas, as leis atualizadíssimas. Então, toda disciplina que for ter de direito aqui no curso, vocês vão ter um conhecimento atualizado. Mas vocês não podem simplesmente esquecer. Ah, aprendi e acabou. Não, vocês precisam se atualizar, por quê? Porque o direito muda constantemente. E é isso que nós vamos verificar aqui agora. Por que que muda tanto? Qual que é a necessidade dessa atualização? É importante? Não, óbvio, né? Que ela é importante que a gente conheça isso. Então, o direito é necessário? Imprescindível em qualquer área, principalmente quando você tem os seus direitos infringidos. E aí é a hora de você buscar esse direito. Vamos pegar como exemplo hoje, né, esse problema do coronavírus e essa questão, né, dos nossos governantes não permitir que se abra o comércio e empresários querendo trabalhar. E aí, como que fica? Logicamente que existem normas próprias no caso de uma pandemia como está acontecendo agora no país. Então existem normas, leis próprias, né? Que faz com que esses governantes se baseiam nessas leis, nessas normas. Mas, ao mesmo tempo, elas estão tirando o direito da pessoa trabalhar. O direito de um empresário, de um dono de uma empresa, trabalhar. E aí, como vai ser a discussão? É aquela questão que nós acabamos de estudar sobre conflitos. Isto é um conflito. E aí vem do poder público querer negociar, dos empresários quererem negociar, exigindo cada um os seus direitos e ideias. Quem está certo? Será que devemos ficar em casa e não se preocupar com a questão econômica e preocupar com a saúde? Ou saímos de casa e vamos trabalhar e vamos tomar precauções com relação à saúde? Então fica essa questão, né, essa incógnita, e cada um, obviamente, vai ter argumentos buscando aquilo que lhe interessa mais. Cada um, né, das suas áreas tem seus argumentos. E aí vai depender dos argumentos colocados, das situações, né? Então é o que eu falo, quanto maior conhecimento sobre o seu direito, quanto maior conhecimento sobre um assunto, mais argumentos você tem para convencer o outro lado ou para buscar o seu direito. Se a gente pegar como exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui, uma opinião própria, tá? Ninguém é obrigado a aceitá-la, mas nós temos que analisar cada realidade. Nos grandes centros, a pandemia ela é bem maior, há mais problemas. Lá você tem aeroportos, tem vários eventos, pessoas que vêm de fora, viajam, vêm do exterior e que, consequentemente, podem trazer esse problema. A maior aglomeração de pessoas. Agora, se a gente pegar a nossa realidade interior, é outra realidade. Então, eu, na minha opinião, se eu fosse fazer uma negociação nesse caso, eu colocaria essa questão. Nós não podemos colocar a fogo e ferro a norma, a lei. Olha, não vai abrir o comércio e acabou. Não, nós temos que analisar cada realidade. Por isso que em algumas cidades o comércio está sendo aberto, outras não. Por quê? Porque o poder de convencimento dos empresários é maior. Então eles têm esse argumento, olha, o local aqui não oferece tanto risco, ainda mais se tomarmos as precauções necessárias, então vai se abrir. Em alguns lugares não, a situação é crítica, não temos leitos suficientes, não temos como atender a população que tiver algum problema de saúde, então nesses lugares vamos manter o comércio fechado. Então isso depende de cada realidade. Por isso, olha só, num conflito como esse, a importância da negociação. Então vocês estão percebendo que o conflito ele vai existir em tudo que nós formos estudar a partir de agora, tá? Por isso que já estudamos muito bem, graças a Deus, a gestão de conflitos, né? Então o direito é necessário? Com certeza. A sociedade não existe sem ele, sim. Precisamos garantir e analisar os nossos direitos, como eu coloquei como exemplo agora, cada um colocando o seu ponto de vista, os seus argumentos. Não se trata de uma criação abstrata. O direito não sobrevive sobre a entidade abstrata. O que é algo abstrato, né? Algo que não é objetivo. Algo que você não pode materializar. Ou seja, pessoal, a pandemia ela existe. Não é algo abstrato, não é algo inventado. Olha, existe um vírus circulando por aí. Tá, mas ninguém morreu, ninguém foi afetado ainda. Então, peraí, isso é abstrato. Não é uma realidade. Então, o direito se baseia em fatos concretos, em fatos reais.
para que ocorra, né, para que se tenha uma lei, uma norma, é necessário que o fato já tenha acontecido. É necessário que se tenha uma experiência sobre tal situação para que exista o direito. Enquanto tal fato não ocorrer, não vai existir o direito. Vamos dar como exemplo a própria internet, as redes sociais. Hoje se tem um grande trabalho, um grande uso da internet. E até uns anos atrás não existia nenhuma norma jurídica, nenhuma lei que se relacionasse, por exemplo, aos crimes virtuais. Diferente de hoje, que já existem. Por quê? Porque surgiu esse fato, passou a surgir esses problemas de fraudes, crimes virtuais e a lei, o direito precisou se atualizar a isso. E assim, consequentemente, a todo fato gerador, a todo fato novo que ocorrer, o direito ele vai estar ali buscando definir normas, regras para esses fatos. Então vamos entender isso que para o direito, então, né, ele não existe sobre dados, fatos abstratos, que não ocorreram ainda. É necessário que ele ocorra primeiro, que haja um fato concreto e a partir daí nós vamos criar normas e leis para isso. O direito concretiza-se aonde? Na própria sociedade. E quando falamos de empresas, organizações, que é o nosso foco aqui, nós estamos falando de uma sociedade empresarial, uma sociedade profissional. Como eu já falei para vocês, em tudo que vocês fazem, em tudo onde vocês vão, é uma empresa. Seja uma empresa privada, uma empresa pública, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, é uma empresa. Então, onde vocês estudam, é uma empresa. A casa de vocês não deixa de ser uma empresa, ela tem que ter uma organização, uma ordem, né? Se a gente parar para pensar, uma casa ela tem questões financeiras que é preciso ser trabalhado, nós temos todo um planejamento que tem que ser feito, nós temos toda uma questão de produção, seja em comida, seja em diversão. Então há um processo de produção ali, de relacionamento. Então uma casa não deixa de ser uma empresa. Você vai comprar um remédio numa farmácia, você está indo numa empresa. Se você fica internado em um hospital, é uma empresa. Se você guarda o seu dinheiro em banco, é uma empresa. Então, nós vivemos ao lado, junto, se inteirando, interagindo, se socializando por meio de empresas. Tá ok? Então, o direito se concretiza onde? Na sociedade. E temos que analisar essa sociedade. E principalmente o que, pessoal? A cultura dessa sociedade. Cada cultura tem suas normas e leis próprias. Se vocês pegarem os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, os próprios estados, né, dos Estados Unidos, né, cada estado tem sua lei própria. Eu não tenho certeza agora se cada município tem a sua lei própria. Eu acredito que não, mas deve ter alguma flexibilidade nesse sentido. Mas eu sei que lá não é uma norma padrão, né, que rege todos os Estados Unidos. Cada estado tem a sua própria norma, a sua própria regra. Por quê? Por culturas diferentes. Os Estados Unidos é extenso, como o Brasil é extenso. Se a gente for analisar a nossa cultura aqui no estado de São Paulo, a cultura no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, existem particularidades que muitas vezes o direito ele acaba abrangendo de forma geral. Mas deve-se ter uma flexibilidade para que se atue conforme a cultura do local. Então isso é muito importante quando se fala de se concretizar o direito dentro de uma sociedade. Por quê? Porque você está atendendo a cultura, as normas, as regras daquele local. Isso então é muito importante, tá ok, pessoal? Dando continuidade então, nós temos aí, ó, o direito é um fenômeno histórico. Por quê? Porque a história é o laboratório do jurista. Não se pode provocar fenômenos sociais para estudá-lo, como se faz com a física ou a química, né, no seu laboratório, onde você desenvolve algumas experiências, reações para verificar o que dá, né? No caso do direito, não. O estudo passado nos dá resposta para o presente e aponta caminhos para o futuro. Acabei de falar com vocês. O direito, ele não se baseia em fatos abstratos. O fato tem que ter ocorrido, tem que ser um fato gerador, tem que haver uma experiência para que haja uma norma jurídica, para que haja uma lei. Então, essa norma, essa lei só vai existir a partir do momento que o fato ocorre. Já falei com vocês sobre isso, a questão aqui é essa. Então, no caso do direito, não há um laboratório que você vai pesquisar. O laboratório é quem?
A sociedade. Então é dentro da sociedade, conforme a evolução do homem, o direito vai evoluindo continuamente. E não só o direito, né, pessoal? Se a gente for analisar qualquer área, qualquer disciplina, qualquer experiência ou estudo, se baseia na evolução da sociedade. Conforme vai evoluindo, alguns dogmas, alguns paradigmas vão sendo eliminados, outros vão sendo evoluídos e outros vão surgindo. E aí, para deixar bem claro essa questão que eu estou falando para vocês, né, sobre evolução, sobre regras, sobre fatos geradores, principalmente no âmbito tecnológico, que é o que mais tem mudado, evoluído em nossa sociedade, eu separei um vídeo para vocês analisarem, vou colocar o vídeo e depois a gente comenta rapidamente, tá ok? Criminosos, atenção a essa notícia, gente, têm clonado contas de WhatsApp para pedir dinheiro aos seus contatos. Cuidado aí, hein? O WhatsApp recomenda a ativação da verificação de 2 passos como medida protetiva. A gente vai ver como evitar esse golpe para você não se tornar a próxima vítima. Cuidado! O Gaspar é empresário. Usa o WhatsApp para trabalhar e passar todas as orientações aos funcionários e fornecedores. Mas faz mais de uma semana que ele só consegue usar o celular para atender ligações. É que o número do WhatsApp do Gaspar foi clonado e os criminosos começaram a conversar com todos os contatos dele. Um amigo meu me liga para mim. O Giovanni liga para mim. Gaspar, o que é o teu celular? Não sei, meu celular tá aqui, tu tá ligando para mim? Disse, não tô ligando para ti não. Pô, o cara tá pedindo 3 mil reais, tu tá pedindo 3 mil reais pra mim. Aí se eu ligando 3 mil reais, fui ver o telefone, já não tinha mais. O WhatsApp sumiu assim imediatamente. Os bandidos inventavam histórias diferentes e para cada pessoa pediam uma quantia entre 3 e 5 mil reais, que deveria ser depositado em uma conta bancária desconhecida. Ligaram por mais uns 20 ou 30 pessoas se passando por mim, conversando como fosse eu, né? A minha imagem. Aí teve uma infelicidade, um amigo meu, que não se tocou muito e acabou depositando. Eles conseguiram tirar os 3 mil reais. Você vê que o banco só libera 1.000 reais nos caixas eletrônicos. Eles conseguiram tirar os 3 mil reais todos. Isso tem acontecido com certa frequência em Santa Catarina. A boa notícia é que é quase impossível alguém utilizar o seu WhatsApp sem você perceber. O próprio sistema dá uma tela de alerta. Preste atenção nessa mensagem. E tem mais, leve em consideração todas essas conversas aqui, ó. Se algum texto aparecer como lido e você nunca abriu a mensagem, pode ser um sinal de que alguém está utilizando o seu telefone de longe. E tem mais, WhatsApp Web, esse aqui que a gente abre no computador, geralmente no trabalho ou na escola, ele para facilitar as coisas, você precisa sair desse dispositivo com certa frequência. Para isso é bem simples. Pegue o seu celular, entre em ajustes e depois, nessa outra tela aqui, em WhatsApp Web, você clica na tela sair de todas as sessões. O Adelmir é especialista em crime virtual. Faz mais um alerta bastante importante para evitar que o seu WhatsApp seja clonado. Inicialmente, relacionado a esse crime de clonagem do WhatsApp, a recomendação principal é que se utilize aquela verificação de segunda etapa, que é aquela senha numérica, 6 dígitos, que você cadastra no aplicativo. O que você deve evitar é compartilhar aquelas mensagens, aquelas correntes, que muitas vezes a finalidade, a grande maioria, é justamente te conduzir para sites que visam burlar a tua segurança e a tua privacidade. Então, Adelmir, tem uma dica bem simples para evitar essa situação. Quando receber qualquer link sem identificação, não abra. Antes, faça uma análise se ele é realmente seguro. Existem vários sites na internet, a exemplo um deles é virustotal.com, onde você cola essa URL, você cola esse pequeno link que você recebeu e você verifica se ele é um link que ele contém algum código malicioso ou ele vai levar você ao site que você deseja. Além disso, se alguém clonar o seu WhatsApp, é preciso abrir um boletim de ocorrência e bloquear o número na operadora. Comprando um novo chip e reinstalando o aplicativo, está tudo certo para voltar a usar. Sem WhatsApp não dá para viver. Não tem como. Fica sem chão, como eu falei, né? Sai ligando pro pessoal 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu já tive que ligar pro meu pedreiro para dar uma mensagem para ele, porque já tinha usado, é difícil. É uma ferramenta que veio para ficar, né?
Criminosos, atenção a essa notícia. Bem, pessoal, como vocês podem ver, né? Olha só, um simples aplicativo de mensagem e já existem fraudes. Apesar que essas fraudes já vêm desde a época do e-mail, que a gente já utilizava, né? De outros aplicativos de mensagem e chegou também, óbvio, ao WhatsApp. Então, esse é um fato gerador que faz com que o direito busque normas e regras para isso. Busque se adiantar ao que aconteceu. Bem, aconteceu, é passado, agora nós estamos no presente e temos que nos adequar a isso. E a partir dessas fraudes, quais as consequências para quem burlar, para quem cometer essas fraudes ou cometer esses crimes? Então são questões que são estudadas pelo direito, são analisadas pelo direito para garantir o direito do patrimônio da pessoa que foi fraudada. Neste caso, eles podem estar tirando informações, dinheiro, que é o caso ali. Então, essas pessoas precisam ter o seu direito resguardado, tá ok? Então, esse é um exemplo. Vamos dar continuidade para não deixá-la muito demorada. O direito, ele reflete o quê? A experiência da história. Então, como eu falei, tudo vai depender de fatos que já ocorreram. A despeito de vivermos em um mundo de imensos avanços tecnológicos. Acabei de dar um exemplo para vocês aí. Um exemplo, né, desse avanço tecnológico e das necessidades de atualização, do direito de se atualizar. O homem, na essência, é o mesmo. Sim, ele não mudou. O homem em si, né? Homem, osso, carne. E é por essa razão que os juristas partirão das soluções do passado, examinando os fatos históricos conhecidos para se adequar às soluções de agora e já se preparando para onde, pessoal? Para o futuro. Então é a partir do momento que eu estou presente, analisando cada fato, cada situação, e para que eu evite ser pego tanto de surpresa no futuro. Embora muitas vezes isso ocorre, o direito ele tem que buscar soluções para aquelas situações, para aqueles problemas, mas quando um fato gerador, como esse que aconteceu com o WhatsApp, nós já vimos os mesmos casos quando ocorria com o e-mail, quando não tinha o WhatsApp. Então você pode se basear nos mesmos direitos de quem sofreu algum dano, teve o seu direito não foi resguardado quando usava o e-mail. A gente pode adaptar isso para os problemas ocorridos, as fraudes ocorridas, por exemplo, no WhatsApp. Tá ok? Então a gente vai aprendendo com esse passado, se adequa no momento atual e, logicamente, tendo uma experiência para o futuro. Dando continuidade. Por outro lado, como a sociedade é dinâmica, o direito também. Sim, as verdades inafastáveis do passado hoje podem não mais se sustentar. Sim, e é importante abrir um parênteses aqui, porque o que para nós no passado era tido como uma verdade que não teria como mudar, ela vai sofrendo alterações. Eu vou dar um pequeno exemplo, que é a questão, por exemplo, do relacionamento, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antigamente isso nem se falava, nem se comentava, até pela questão do próprio poder religioso, da própria sociedade ter isso como uma verdade. Então o direito se baseava nisso. A sociedade passou a mudar, aumentou esse público, ou vamos dizer, talvez até já tínhamos esse público, mas como a gente fala, né, estava no armário, preso ali, e hoje está se rebelando mais, se soltando mais. E aí o direito ele precisa atuar em cima disso, né? Há uma permissão? Não há? Até onde há? E aí vai abrir-se uma discussão na sociedade, e cada um vai colocar os seus argumentos. E aí vamos analisar, vamos ouvir esse público, vamos ouvir outras entidades, outras pessoas na sociedade. Será que podemos liberar esse tipo de casamento? Será que é permitido? Algumas sociedades a gente sabe que já é, outras ainda não. Então por quê? Vamos analisar o foco. O foco do casamento é que haja uma continuação da população, uma continuação das pessoas. Então se eu for me basear nesse foco, o casamento de pessoas do mesmo sexo não deve ocorrer. Não deve ter, já que a gente quer manter a sociedade, quer manter o nascimento de pessoas, e pessoas do mesmo sexo não vão conseguir com que ocorra isso.
né? Por isso a necessidade de ser pessoa de sexo diferente. Mas aí vem um jurista, vem alguém da área e coloca, mas peraí, eu posso casar com pessoas de sexo diferente e essas pessoas não podem ter filhos, não têm condições de ter filho. Então não tem sentido o casamento ali também? Então fica essa dúvida, né? Aí cada um vai argumentar por uma questão religiosa, né? Vamos seguir o que está na Bíblia. Então, cada um vai ter os seus argumentos e depende de cada cultura, cada sociedade, como ela vai reagir a essas situações. Então, por isso que a gente coloca aí, ó. O direito também é dinâmico. As verdades, né, do passado, inafastáveis, não podem mais se sustentar. Então, isso pode ocorrer, lógico, vai ocorrer conforme evolui a sociedade. Por isso, no direito, não há dogmas, né? Não há verdades absolutas que não podem ser mudadas. Muito pelo contrário, tem que haver uma evolução. Mas princípios que podem ser alterados com necessidades sociais. Então, os princípios são, sim, alterados conforme a sociedade muda e há uma necessidade por essa sociedade dessa mudança. Ok, pessoal? Dando continuidade, por outro lado, o direito ele requer o quê? Uma percepção global. O que é essa percepção global? Uma análise de mundo. Uma análise, por exemplo, num país deu certo tal norma, tal regra. É possível adaptar para a nossa realidade ou não? Então, isso tem que ser analisado. Não simplesmente vou analisar a norma de um sentido geral e vou querer implantar aqui. Como eu já disse, eu preciso analisar a cultura, os hábitos, costumes, crenças das pessoas para poder inserir uma norma ou uma lei que já existe em algum outro local do mundo. Fenômeno jurídico algum está ilhado ou exclusivamente setorizado, ou seja, é só para aquela cultura, só para aquele país. Não, é possível uma adaptação, incidindo princípios de vários campos de direito e de ciências diversas. Então, por isso que, quando falamos de estudar uma norma, uma regra, nós temos que analisar os vários campos das ciências. Eu tenho que levar em consideração também, por exemplo, a biologia com relação à sustentabilidade, a questão ambiental. Eu tenho que levar em consideração as políticas econômicas, sociais. Então, eu não posso me basear simplesmente numa lei, que é algo frio, né? Algo concreto. Não, eu tenho que levar em consideração todos os atores da sociedade, todas as informações possíveis que ocorrem dentro da sociedade, em várias áreas, e a partir daí entendê-las, e ao entendê-las, eu vou criar normas. Então, ao entender essas várias áreas da sociedade, o que eu estou entendendo? O fato que gera um direito, o fato que gera uma lei, o fato que gera uma norma jurídica. O mesmo acontece, pessoal, para ficar mais claro ainda, dentro das empresas. Tem empresas que têm o quê? A sua própria política. São as políticas da organização. E elas se baseiam o quê? Na experiência do dia a dia. Uma empresa não deixa de ser uma sociedade que tem que ter regras. Já imaginou se fica à vontade? Você pode chegar a qualquer horário, não tem normas de horário. Quer dizer, então a pessoa vai... eu gosto de trabalhar à noite, então ela vai trabalhar à noite. Eu gosto de trabalhar durante o dia, eu vou durante o dia. Isso vira o quê? Bagunça, né? Não é casa da mãe Joana, colocando num português mais claro. Então, por isso a necessidade de normas. Mesma coisa é numa sociedade, numa cidade, num estado, na União. É necessário normas para que não se vire o Brasil da mãe Joana. Embora mesmo tendo normas, de que adianta ter as normas elas não serem cumpridas? Então você continua morando ou vivendo na casa da mãe Joana. Se tiver normas e leis, mas não serem cumpridas, não serem colocadas em práticas, se não houver uma fiscalização, que é um dos grandes problemas que nós temos em nosso país também, mas que não será discutido nesse momento. Tá ok, pessoal? A questão agora é entender as normas jurídicas, a lei e o direito. Dando continuidade. Nada é mais simples e ao mesmo tempo tão complexo quanto definir o direito, exatamente. Porque nós estamos falando do quê? De sociedade, cultura e aquilo que é mais complicadinho, pessoas. As pessoas é um universo em si, é um mundo em si. Muitas vezes nós mesmos, e eu creio que muitos vão se identificar, a gente não entende alguns atos que nós praticamos
Muitas vezes fazemos coisas que, peraí, sou eu mesmo? Eu penso diferente, por que que eu fiz assim? Eu sempre ajo diferente, por que que eu agi assim? Por que que eu fiz assim? Muitas vezes a gente se pega, né? Fazendo coisas que, pô, mas parece que não sou eu que fiz aquilo, que pensei aquilo, que agi de uma maneira que eu não agiria normalmente, né? É aquele medo de bobeira, ou é devido ao ambiente onde estou que eu acabo me condicionando. Então, tem muito disso. Então, muitas vezes nem nós mesmo nos conhecemos, né? Então, o ser humano é um ser muito complexo. Então, por isso, né, é complexo definir o direito, porque nós estamos falando de pessoas, sociedade, quando falamos do direito, né? Intuitivamente, relacionamos direito com a noção do que é certo, correto e justo. Não vou abrir discussão isso agora, mas vou colocar um ponto de interrogação. O que é certo para você pode não ser por outro. O que é correto para um pode não ser por outro. O que é justo para um pode não ser para outro. Vixe! E agora? Como que o direito lida com isso? Óbvio, né, pessoal? Tudo isso vai ser ligado à maioria. Então, o que é certo, correto e justo para a grande maioria é o que deve ser estabelecido. Por isso a necessidade de estar a par da sociedade, estar a par do que está acontecendo. O que a maioria acha sobre isso? Né? O que as pessoas pensam sobre isso? O que daria mais certo, né? Ser imposto, ser colocado pelo direito? Então o direito vai ter que analisar por essa questão. Essa análise, pela maioria, né? Não vou dizer que é a forma mais certa, mas é a melhor forma para que se chegue num ponto em comum, vamos assim dizer. Sempre ser levado pela maioria, tá? Dando continuidade, o termo direito ele possui diversos significados, como por exemplo, braço direito, um homem direito, estudar direito, proteção ao direito. Então o direito ele tem vários significados, né? Ele tem várias formas de você utilizar o direito. E no nosso caso em específico é buscar o quê? O direito de cada um, principalmente quando ele é restritivo, quando você tem seus direitos não observados, quando são infringidos seus direitos. No nosso caso, o nosso estudo seria esse, esquece o resto, tá bom? Dando continuidade, então, o direito como uma ciência. Temos que deixar bem claro que há uma diferença, né, entre o direito como norma e regra e o direito como uma ciência. O direito como uma ciência, ele não vai se limitar a apresentar e classificar regras. Certo? Por quê? Porque ele está aprendendo, ele está estudando. A ciência, ela busca o quê? Uma adaptação, uma análise. Por isso que ele não vai se limitar a apresentar e classificar regras, mas ter como objetivo o quê? Analisar e estabelecer princípios e fenômenos sociais. Ou seja, é um estudo. Quais são os princípios da sociedade? Quais são os fenômenos? Como esses princípios e esses fenômenos mudam? O que leva a essas mudanças? Por que as pessoas do passado pensavam de um jeito e hoje pensam de outro? Qual a influência de outras pessoas, dos grupos, do ambiente de trabalho, da família, dos amigos nessa mudança da mente das pessoas? Por que as pessoas mudam de ideias? Né? É pela maturidade, é pela experiência, é pela relação com outras pessoas. Então isso é analisado, estudado pela ciência do direito. Estudar esses fenômenos, certo? Então a ciência do direito ela vai fazer esse estudo. E nesse estudo vamos analisar o quê? A propriedade. Deixar bem claro aqui, pessoal, que há uma diferença entre propriedade e posse. Propriedade é aquilo que é seu. Posse é aquilo que você está utilizando, mas é de outro. Então, por exemplo, você aluga uma casa. A casa não é sua, você não tem a propriedade, você tem a posse. Por quê? A casa não é sua. Enquanto você está utilizando ela, você tem os seus direitos. Logicamente que o proprietário não pode ir lá qualquer horário, abrir, tirar a sua liberdade. Por quê? Algo maior que você tem como direito é a sua liberdade. E a partir do momento que você faz um contrato que está no papel, acabou. Você tem todo o direito de possuir aquele imóvel.
Não dá direito ao proprietário, por exemplo, estar indo lá. A não ser, lógico, em casos fortuitos. Aconteceu algum problema lá que o proprietário descobriu, ou você falou com o proprietário, tá tendo um vazamento lá de água, o muro tá caindo, a casa tá caindo, o teto tá caindo. Então são casos esporádicos que, logicamente, você terá que abrir uma exceção. Mas ele não pode, a si próprio, eu quero chegar lá e entrar. Por quê? Porque você tem a posse. Então é muito importante separar aquilo que é propriedade, como eu vou usar a minha propriedade, da posse. Isso é muito importante. Entender isso. É a mesma coisa quando falamos de empresa. Nós temos uma marca, o nome de uma empresa, nós temos o quê? A propriedade, desde que esse nome, essa marca, esse logo que a empresa tem, ele seja o quê? Registrado. Né? A partir do momento que essa marca ela tem um registro, a partir do momento que eu tenho uma patente, nós falamos, né, do lado empresarial, esse registro, essa patente, eu tenho propriedade. Enquanto eu não ter essa patente, eu tenho uma posse dessa marca. E se alguém que tem a patente, a propriedade daquela marca, se sentir no direito de exigir que você não use mais, você não pode usar. Eu tenho o caso de uma empresa de Fernandópolis mesmo. Eu não sei se ela existe ainda, mas era Desplauto o nome dela. E esse nome, essa marca Desplauto, existia em Pernambuco. E os empresários de lá, dessa marca, dessa empresa, descobriram em Fernandópolis que tinha uma empresa usando o mesmo nome, Desplauto. Eles entraram em contato com a empresa e se ela não mudasse o nome, eles iam entrar com uma ação. E aí eu não sei se alguém daí conhece, mas eles tiveram que mudar o nome de Desplauto para Desplafer. Então, foi uma exigência. Por quê? Porque já tinha uma empresa com esse nome. Então, a partir do momento que você tem uma propriedade, ela é sua. Ela é sua, acabou. Então, você tem esse direito. Enquanto você não registra, não tem a patente, é uma posse, você está utilizando. Enquanto ninguém exigir, você pode usar aquele nome. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aqui de propriedade, né? Os negócios jurídicos, né? As relações jurídicas que há no mercado. Tudo que você vai fazer hoje, por mais burocrático que seja, tem que ser posto no papel. Tem que ser levado em consideração aquilo que está no papel e a sua assinatura. Então, tomar muito cuidado com essa questão. Tudo hoje tem que estar baseado no papel. Não adianta assim, a gente combinou, a gente falou sobre isso. Galera, não tem valor. O que tem valor é o que está no papel. Aí dou o exemplo do casamento, né? Não adianta você estar simplesmente junto. Tem que assinar um documento ou ter alguma testemunha que vai provar que as pessoas moravam junto. Mas até provar vai todo, né, uma dor de cabeça. Então a melhor coisa, põe no papel. Né? Está no papel, ninguém pode alegar nada, pode falar nada, é essa necessidade. Tendo como exemplo isso, vamos voltar para o lado empresarial. Eu separei também esse vídeo aqui sobre introdução à propriedade intelectual, marcas, definições e princípios. Ao final do vídeo a gente abre um parênteses para explicar um pouquinho, tá ok? E aí galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver a primeira espécie de propriedade intelectual, as marcas. Então vamos lá. A gente pode definir as marcas de uma maneira muito simples. A marca é um sinal que é utilizado para diferenciar os produtos ou serviços de uma determinada empresa daqueles de seus concorrentes. Ela passa para os consumidores a cultura daquela empresa, suas ideias e seus ideais. Ela cria uma identidade com o consumidor que já sabe o que esperar daqueles produtos ou serviços. E elas podem ser de 4 tipos diferentes. Primeiro, a gente tem as nominativas, que são aquelas formadas por palavras, por neologismos ou combinações de letras e números. É o caso das marcas Sony e Google, por exemplo. O segundo tipo são as marcas figurativas, que são aquelas formadas por desenhos, por imagens, símbolos ou letras de outros alfabetos, ou mesmo uma letra que seja muito estilizada. Um bom exemplo é a maçãzinha da Apple, ou o símbolo da Nike. A gente tem também as marcas mistas, que são a mistura dos dois tipos que a gente acabou de falar. Então ela vai ter tanto elementos textuais como elementos figurativos. Ela acaba sendo o modo mais comum de marca, porque ela cria uma identidade muito maior. Ela marca muito mais a memória do consumidor. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem a Pepsi e a Honda como bons exemplos disso. E a gente tem, por último, as marcas tridimensionais, que são compostas pela forma plástica de um produto ou uma embalagem que seja distintiva. A gente
pode ver a garrafinha da Coca-Cola, ela foi criada para esse fim, assim como a garrafinha do Yakult. Ela é uma marca, um formato muito distintivo que, mesmo no escuro, você poderia palpar e sentir que aquela marca você já associaria a essas marcas. Alguns países, que não é o caso do Brasil, admitem mais dois tipos de marca, as olfativas e as sonoras. Se vocês lembrarem das propagandas dos processadores Intel, tinha um toquezinho no final delas, que em muitos países foi registrado como marca sonora, né? Mas no Brasil isso não pode ser registrado, como a gente vai ver agora. O que pode ser registrado como marca aqui no Brasil? A definição que a lei dá está no artigo 122 da Lei de Propriedade Intelectual, é que as marcas têm que ser um sinal distintivo, ou seja, elas não podem se copiar ou se parecer com outras. Elas têm que ser visualmente perceptíveis, ou seja, não pode nem ser sonora nem olfativa. E não podem estar nas proibições legais, que estão dispostas no artigo 124. E o que é a proibição legal? É tudo aquilo que vai contra os princípios e propriedades das marcas, que são 6. A gente tem a distintividade, que diz que a marca tem que ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos ou serviços que elas assinaram. Elas não podem confundir o consumidor. A gente tem a disponibilidade, que diz que uma marca tem que mostrar uma certa novidade em relação às marcas que já existem e que já estão registradas. Não pode ser mais do mesmo. Se alguém entrar com um pedido de registro e o INPI vê que essa marca se parece muito com alguma que já existe, ele vai analisar se tem algum prejuízo para o consumidor. Se não confundir o consumidor, essa marca pode ser aceita, ainda que ela seja muito parecida com alguma outra. A gente tem também o princípio da veracidade, que diz que as marcas têm que ter um caráter verdadeiro quanto à origem, a natureza, a qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços que estão ligados a ela. E a gente tem, por último, a liceidade, que a marca tem que ser lícita. E o que é lícita? Quando não for contra a ordem pública, a moral e os bons costumes. Essa vedação se dá por conta do interesse público ou interesse de grupos homogêneos. Então também está proibido de registrar marcas com sinais, com bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo. E a gente ainda tem dois princípios muito importantes para a classificação da natureza das marcas, que a gente vai ver na próxima aula, que é o princípio da especialidade, que diz que a marca só protege os produtos ou serviços que ela assinar. Quando a gente registra uma marca, a gente tem que estabelecer o nicho dela, tem que estabelecer certinho qual vai ser o campo de atuação dela. E o princípio da territorialidade, que diz que as marcas só podem proteger os produtos ou serviços dentro do território nacional. Então, galera, nessa aula, que diz que Bem, pessoal, vamos aproveitar aqui. O vídeo terminou e vamos fechar nessa questão então de propriedade, né, que nós estávamos falando em relação, por exemplo, às marcas das empresas, né? Só para citar como exemplo, ó. Então, quando eu vou falar da propriedade de uma marca, a principal questão aqui que eu deixo bem claro para vocês é pensar no seguinte, ó. Aqui não vai aparecer meu cursor, então beleza. Então eu vou tentar explicar para vocês colocando cada um dos princípios da marca, porque esses princípios eles vão garantir essa propriedade da marca, o papel da marca, como esse professor colocou aí, ó, a distintividade. Eu preciso separar a minha marca, o meu produto, dos demais produtos do mercado, né? Eu tenho que ter uma marca própria. Porque acontece muito das pessoas copiarem no mercado, utilizando cores muitas vezes, o nome, o estilo. Então, a lei de propriedade intelectual, ela vai analisar, né? Se aquilo ali está sendo cópia mesmo, se tem que alterar, se tem que mudar. Então, a distintividade está muito ligada à propriedade. Cada marca tem a sua característica, o seu logo próprio, as suas características próprias. Disponibilidade, como eu falei, tem que estar disponível. É a relação aqui frente à patente, se existe ou não, se já está registrado ou não está registrado essa patente. Se já tiver, todo o direito de quem registrou primeiro, tá ok? A veracidade, ou seja, tem que ser verdadeira. Aquilo que a marca propõe, olha, se ela está colocando que ela está vendendo um leite de qualidade, que foi passado pelos melhores procedimentos de produção para chegar até a mesa do meu cliente, ela tem que ser verdadeira. Isso
que ela demonstra, isso que ela prega, seja na propaganda, no marketing utilizado pela empresa, não importa. Isso tem que ser verdadeiro, tem que comprovar a veracidade. Então, as marcas, elas têm que provar isso daí, né? Aquilo que elas estão fazendo, até para poder se diferenciar da concorrência. Por isso que é importante essa veracidade e também para dar maior credibilidade ao mercado, a quem está comprando aquela marca. Liceidade. Tem que ser lícita, a marca tem que ser verdadeira, ou seja, aquilo que ela prega tem que ocorrer na prática, tem que haver uma questão ética, tanto em termos de qualidade, credibilidade. Se eu for falar que essa marca ela é encontrada em vários lugares do Brasil, do mundo, ela tem que ser encontrada, ela tem que ter uma distribuição para isso. Então ela tem que ter o quê? Uma laicidade, ela tem que ter uma ética baseada naquilo que ela prega. Especialidade, a marca ela tem que ter um foco. Né? Se ela está trabalhando com produtos alimentícios, o foco dela é produtos alimentícios. Se é bens móveis ou imóveis, ela tem que ter uma especialidade voltada para aquele setor a qual ela atua. E a territorialidade. A territorialidade está ligada ao campo de atuação da marca. Até onde ela pode ir, se naquelas sociedades onde ela quer atuar, ela tem que se adaptar, como acontece muitas vezes, né? Vou pegar um exemplo do McDonald's, que foi atuar na Índia, né? Acho que eu já até falei para vocês sobre isso, e passaram a utilizar carne de outros países, não a carne da Índia, a carne de vaca da Índia, porque a carne é sagrada. Eles passaram a usar a carne de outras nacionalidades, né? Importando a carne de vaca de outros países para a Índia, e não deu certo. Por quê? Porque para o indiano, independente da nacionalidade da vaca, a vaca é sagrada ali. Então, por mais que eles tentaram se adequar, não teve jeito. Eles tiveram que parar de vender hambúrgueres, né, com carne de vaca. Utilizar um outro tipo de carne, seja de peixe, de cobra, de minhoca, ou carne produzida em laboratório, não importa o que, para poder se adequar. Então, é muito importante essa questão de territorialidade, porque está ligada à cultura do local, à adaptação do local. Então, pessoal, só deixando bem claro, isso daqui que foi colocado no vídeo está muito ligado à propriedade da marca, aos negócios jurídicos que, como eu falei para vocês, tem que estar no papel, tem que estar escrito, e teve como exemplo aqui a questão do casamento, como eu falei para vocês, se é permitido ou não hoje um casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo ou não. Ou seja, há uma evolução que o direito ele precisa se adaptar a essa evolução para que ele possa garantir os direitos de quem? De uma sociedade. E quando eu falo sociedade, eu estou falando do quê? Das pessoas. Dando continuidade. O direito posto pelo Estado obriga a todos ao cumprimento, ele é baseado no ordenamento legal, o direito positivo ou positivismo. O que é o direito positivo ou positivismo, pessoal? É aquele direito que está registrado aonde? Em livros, manuais. Que livros e manuais? Nós temos hoje o direito civil, que temos as leis civis propriamente ditas. Esse é o direito positivo, é o direito que ele coloca uma coerção às pessoas que infringem aquele direito. Então, se houve uma infração sobre aquele direito, eu vou chegar aonde? Na norma civil e vou analisar qual foi o direito que foi infringido aqui e qual a coerção. Qual a penalidade para aquilo? Então, toda vez que eu vou infringir uma norma, uma lei, eu tenho a ideia que vai ter uma sanção. Eu vou ter uma penalidade sobre aquilo. Então, esse é o direito positivo. É aquele direito que foi estabelecido já em regras para que as pessoas possam viver de maneira saudável em sociedade, certo? Mas o direito pode ser mais do que a previsão da lei. Aquele inerente à natureza humana, que sobrepõe a lei, que é o chamado direito natural, o sentido de que o justo é independente da lei. O direito natural é aquele que não está descrito na norma, mas que ele ocorre naturalmente entre as pessoas, em que as pessoas têm aquilo como direito, tem aquilo como princípio. Então, o direito natural, na verdade, ele foi o primeiro que surgiu. Então, a partir do momento, por exemplo, que as pessoas trabalhavam,
elas tinham direito, por exemplo, à comida. Então eu trabalhei, eu plantei, eu colhi, eu tenho direito. Aquele que não fez nada disso, ele não tem o direito, a não ser que você queira fazer uma doação, dar para aquela pessoa. Mas é um direito seu. Você trabalhou, você tem direito a comer. Você trabalhou, você tem direito a ter um salário. Então esse é o direito natural, que não está no papel, mas que as pessoas levam como um princípio, como uma ética, como uma forma de trabalhar em sociedade, né? Ou melhor ainda, de conviver em sociedade, certo? Então, perceber a diferença entre o direito positivo, que é aquele que está em normas e regras que são estabelecidos para uma sociedade, e o natural, que é feito entre as pessoas. Então, por exemplo, nós vamos montar uma empresa e é óbvio que dentro da organização, a pessoa que vocês estão trabalhando ali, estão trabalhando em conjunto, uma sociedade é uma norma. Independente de quem seja, vai fazer o serviço do outro se for preciso. Independente se você tem mais ações ou menos ações, se você tem mais poder ou não. Então, as pessoas vão trabalhar em grupo, em time, independente do cargo que estão ali. Então, isso é um direito natural. Se a gente for analisar pelo direito positivo, dentro do contrato, vai ter a função de cada um e você não poderá fazer, se você for levar em consideração o direito positivo. Mas o direito natural, sim. Foi estabelecido um direito entre vocês, uma norma, uma regra entre vocês daquela sociedade, certo? Então, é essa a diferença, o direito positivo que está estabelecido e o direito natural que ocorre ali naturalmente entre as pessoas, entre as normas que é colocado pelas pessoas, ok? Dando continuidade. Sob a ótica de um Estado ou país, pode-se definir o direito como o conjunto de normas impostas para regular a sociedade. Sim, de acordo com cada país como regra. Como eu disse, no Brasil a carne não é sagrada, na Índia ela é sagrada. Então, nesse caso, são normas diferentes, são regras diferentes, são normas impostas para regular a sociedade. Se a sociedade tem como princípio que a vaca é sagrada, ela vai ser sagrada, não se pode mexer, não se pode matar, tem que se respeitar, diferente do Brasil, que tem outras normas e regras. Não é, porém, a definição que se deva dar ao direito enquanto ciência. Então aqui, pessoal, qual que é a discussão? O direito como ciência, que eu já falei para vocês, e o direito como lei. O direito como ciência é aquele que vai estudar as normas, as leis, buscando o quê? Uma evolução, uma adaptação. E o direito como lei, como norma, é aquilo que está concreto, é aquilo que está estabelecido e, como eu disse, caso alguém infringe essa lei, ele vai sofrer uma penalidade. Certo? Então, esse é o direito como lei, como norma, como regra dentro de uma sociedade. E o direito como ciência é aquele que vai pesquisar a evolução dessa sociedade, transformando essa evolução, essas necessidades em normas e leis, ok? Uma coisa está ligada à outra. Eu dependo da ciência, eu dependo do estudo para se gerar normas e leis, ok? Maravilha? Dando continuidade. Sempre estará presente a ideia de que o direito como ciência é um conjunto de normas de conduta para adequar a sociedade. Então, a ideia do direito como ciência são normas de conduta para adequar o social, ou seja, para se adequar às mudanças, à evolução. Mas, sob o aspecto geral, o direito se apresenta em 3 acepções a saber. Quais são, então, essas 3 acepções a saber? Primeiro, como regra de conduta obrigatória. São normas, né? São esse conjunto de normas que eu falei para vocês, direito penal, direito trabalhista, o direito tributário, que se traduz no chamado direito objetivo. Então, essas normas, elas existem. Elas fazem parte do direito objetivo. Existe a norma penal, existem as leis, né, além das penais tributárias, as leis trabalhistas, as leis civis. Então, dependendo do fato da situação, essas normas existem para que elas sejam o quê? Estabelecidas para garantir-se o direito de alguém. E aí que tá. Como um sistema ordenado de conhecimento que se traduz na ciência do direito. Então, essas normas, essas regras foram estudadas pela ciência do direito, transformando isso
em normas e regras, em ordenamento. De que maneira? Pelo conhecimento que se estudou, que se analisou dentro da sociedade. Então chegamos a essas normas. E essas normas, como eu disse, não são dogmas. Elas podem ser alteradas conforme a ciência do direito vai estudando a sociedade e vai analisando a evolução dessa sociedade, tá ok? E terceiro, e como a faculdade pessoal de agir contra o outro para obter o que se entende como direito subjetivo. Aqui vem uma grande questão. O direito objetivo ficou claro, são as normas, elas existem, elas estão ali. O direito subjetivo está ligado ao seguinte: quando você sente o seu direito ofendido, ou quando você analisa que você teve o seu direito não resguardado, é critério seu, é subjetivo, você querer entrar com uma ação ou não para garantir os seus direitos. Isso vai da pessoa, por isso que é o direito subjetivo. Você pode ser acometido de ter um direito infringido, mas alguns deixam para lá e outros vão buscar os seus direitos, vão entrar na justiça. E quando entram na justiça, eles dependem do quê? Das normas, das leis. Ou seja, depende do direito objetivo. Só que para que o direito objetivo ocorra, precisa com que a pessoa, o sujeito, você, que teve um direito infringido, entre com uma ação. Se você não entrar, a lei continua existindo, mas ela por si só não vai atender a infração que ocorreu sobre os seus direitos. Ficou claro? Então depende de uma ação sua, de uma atitude sua para exigir os seus direitos. Então, para ficar bem claro, o direito ele existe. Só que ele é estático, a não ser que você entre com uma ação exigindo os seus direitos. Ficou claro? Então, o direito objetivo são as normas da lei existente. O direito subjetivo vai depender da atitude da pessoa que teve o seu direito infringido entrar com uma ação, ok? Depende da sua faculdade pessoal, da sua consciência, da sua vontade, da sua atitude entrar ou não. Então, estão percebendo que quando ocorre um conflito, ele ocorreu. Esse conflito ocorreu com você. Depende de você querer entrar com uma ação. Ou, muitas das vezes, né, você pode entrar em negociação com a pessoa e resolver sem precisar da justiça, sem precisar entrar com uma ação. Tudo vai depender da maneira como você vai administrar este conflito. Tá ok, pessoal? E aí, para a gente finalizar, porque a aula já está longa, né? Nós já temos aí, ó, 1 hora de aula, mais ou menos, né? Estamos pegando aí praticamente as 2 aulas. E para finalizar, portanto, o direito é um sistema de normas coercitivas, como eu falei para vocês. São normas que, quando há uma infração desse direito, quando você analisa que o seu direito foi infringido, existe uma norma que vai trazer uma certa penalidade a essa infração, que nós chamamos de normas coercitivas, que vão reger o agir social do homem, objetivando o quê? Que você tenha a sua justiça e o seu bem comum. Então, a norma ela entra como um poder coercitivo para exigir o quê? A justiça. Que haja um bem comum de ambas as partes. Eu não posso simplesmente infringir uma lei e ficar por isso mesmo. É a mesma coisa, eu passo no sinal vermelho. A consequência, eu posso bater meu carro, eu posso acidentar alguém, como eu posso até matar alguém com essa infração. E é necessário que, independente do fato, né, ter ocorrido ou não, de ter provocado um acidente ou não, tem que ocorrer uma penalidade, tem que ter um poder coercitivo aqui. Ou uma multa, ou a prisão, dependendo do fato que gerou aquela penalidade. Tá ok, pessoal? E para finalizar, então, eu vou passar um vídeo que é bem interessante pra gente. Ele é um pouco extenso, tá? Mas acredito que a aula vai pegar todo o período aqui que nós temos, que é 1h30, né? São 2 aulas. E vai estar falando um pouco sobre família, desordem e necessidade. Quem está explanando aqui, dando a palestra, é o professor Mário Sérgio Cortella. Tá ok? Vamos lá, então. Muito bem, satisfação imensa
tanta gente numa noite como hoje, eu de bengala até o final do ano, pelo menos, cuidando de algo que acontece com docentes gordos, né? Acontece com docentes de maneira geral, por conta de nós ficarmos muitos anos em pé. Quem aqui é professor ou professor sabe que é muito comum a gente ter problemas, né, de joelho, especialmente anos e anos. Eu tenho 44 anos de docência, significa que eu tenho o hábito, né, de trabalhar em pé bastante tempo. Isso acontece com outras profissões também. Eu tenho 44 anos de docência, como disse, sou da área de filosofia, né? Eu não sou da área de psicologia, nunca tinha escrito exclusivamente para a família, não é a minha área de atividade, mas eu não consegui me acalmar em relação a uma questão que eu acho muito séria hoje, que é exatamente a explosão um pouco da família como uma estrutura de cuidado. Aquela em que ajuda, por exemplo, a criar homens e mulheres que no futuro sejam capazes de não degradar a vida, degradar o ambiente, degradar a convivência. E por isso me aventurei, no sentido gostoso da palavra, a escrever exatamente nessa direção. Eu estava conversando a semana passada com a Elaine, né, da editora Cortez, aqui está organizando também esse evento com a Livraria Cultura, e ficava imaginando como é que nós nos arvoramos em fazer um livro sobre família. Afinal, repito, eu sou da área de filosofia, mas também sou educador, né? E nesse sentido, havia uma possibilidade de escrever nessa direção. Mas o que mais me trouxe esse tema à tona foi a minha angústia mesmo. Aquela dor interna de observar o quanto que alguns pais e mães, pessoas que são responsáveis pela formação das novas gerações, estão se acovardando em relação a algumas tarefas. Isto é, estão enfraquecendo a condição de fazer aquilo que precisam fazer. Antes de mais nada, a possibilidade de não deixarem de lado algo que é uma certa desesperança, uma certa conformidade em relação a valores de formação que não podem ser deixados de lado. Isto é, quase que dizendo, o que eu posso fazer? Eles são assim. O que eu posso fazer? Essa nova geração é desse modo. E é claro que essa nova geração é maravilhosa, magnífica, conectada, né, simultânea, mas ela tem uma série de lacunas que tem responsabilidade na nossa capacidade educativa. Eu uso uma frase há muitos anos, que alguns até acham que é da minha autoria, quem dera, ela não é da minha autoria, mas ela circula na internet como se eu fosse o autor. A frase não tem um autor direto, mas é uma frase antiga que diz: o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Claro. Aí uma questão mais séria: que filhas e filhos estamos deixando? Serão homens e mulheres que tenham decência, capacidade de partilha, solidariedade, capacidade empreendedora, inteligência, honestidade, acima de tudo, a compreensão de algo que outro dia até colocaram como sendo um mote muito forte, algo que eu sempre digo, a capacidade de serem pessoas que tenham vergonha na cara. Há alguma coisa aí que a gente não pode deixar de prestar atenção. Isto é, uma coisa que a gente toca num dos capítulos do livro, Família, Urgências e Turbulências. Nem sempre o pai e a mãe conseguem todo sucesso naquilo que desejam. Uma das questões mais sérias que a gente ouve hoje é o pai ou a mãe, ou aquele que criou, dizer: eu não sei o que foi, eu fiz tudo para o meu filho ser decente, fiz tudo para ele dar certo, e não aconteceu. Claro que isso é possível. Uma das coisas que pai e mãe precisam ter clareza, e não só pai e mãe que dá a luz, porque é claro, pai e mãe, estou usando aqui no sentido metafórico, daquela pessoa que ajuda a criar. Há muitas mulheres que são mães, mas não deram a luz. Há muitos homens que são pais, mas não geraram. São, isso sim, pessoas que afetivamente acolheram outras. E nessa hora, ao falar aqui de pai e mãe, eu estou incluindo o famoso que aparecia na escola, pai, mãe ou responsável. Estou falando também, claro, dos responsáveis aí, né, como pai ou mãe, que de alguma maneira, vez ou outra, se queixam de não terem conseguido, de um certo modo, criar as suas crianças de modo que elas seguissem uma rota que não fosse negativa. E é interessante que a nossa capacidade tem limite de formação. Seja como professor ou professora, seja como responsável pai ou mãe.
É necessário, acima de qualquer coisa, também não esquecer que as pessoas têm liberdade, têm autonomia. E nós temos sim de formar crianças e jovens para que sejam autônomos e que tenham algo decisivo na vida, que é disciplina. Disciplina de vida, disciplina de trabalho, disciplina política. Hoje nos falta disciplina na convivência. Nós falamos outro dia, a Cláudia e eu, Cláudio, porque eu sou casado, que está aqui também. Nós falamos de uma coisa muito interessante, o quanto que para uma parte dos jovens ou para as crianças hoje, tudo é muito óbvio. Isto é, ela olha o que a família tem, a possibilidade dela sair para jantar fora de vez em quando, comer um lanche, de poder estudar numa escola que seja adequada também para ela, de poder ter algum celular, e acha isso meio óbvio. Não enxerga o esforço que tem por trás disso por parte, por exemplo, dos adultos, dos pais e das mães. Vou dar um exemplo que você imagina. Tem gente aqui nesse auditório, nesse espaço da Livre Agricultura, tem gente que nunca foi, por exemplo, a Porto Seguro. Tem um menino de 16 anos já foi. Na formatura da escola. Você pagou uma nota, ele ficou uma semana lá na passarela do álcool. Aí ele volta no domingo, você vai buscar no aeroporto, imaginando que ele vai sair do saguão do aeroporto babado de gratidão. Babado de ser feito por ele uma coisa que boa parte das pessoas nunca teve chance. E aí na hora que ele sai no saguão, você vai abraçá-lo. Falei, aí filhão, como é que foi lá? Legal. Você matava gostoso? Normal. Aquele tédio. Aquela coisa de que tudo é meio óbvio. Cuidado. Contardo Galigares, que também lança livros aqui, né? O Contardo costuma dizer algo que vale. Ele diz uma parte dos jovens hoje, eles parecem adultos em férias. Ele passeia, ele vai comer fora, ele dá ao cinema, ele tem folga, ele só não trabalha. Não estou falando, é óbvio, do desempregado. Estou falando, é claro, daqueles que são vitimados pela incapacidade hoje, ou impossibilidade, espero que momentânea, né, de não conseguirem a dignidade de um trabalho. Estou falando daquelas pessoas que elas têm o ócio como sendo a marca da sua própria existência. A ideia de esforço. Olha que coisa. O menino é uma menina que confunde algo perigosíssimo que a gente discute no livro, que é não confundir desejos com direitos. Desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, eu quero mais. Vou contar uma coisa que quem é jovem que não imagina, acho que só o Cortez, o Pedro e eu sabemos disso, que somos mais idosos. Eu nasci em Londrina, no lado do Paraná, lá vivi até 13 anos de idade. E quando eu era menino, eu não vou falar isso para voltar ao passado, porque isso é tonto. Vou falar isso para trazer do passado uma coisa que tem que vir até agora. Quando eu era menino em Londrina, a gente, por exemplo, ganhava presente, uma vez ao ano. Uma vez. No aniversário da gente. No meu caso, 5 de março. Ou, no máximo, 2. Também no Natal, no aniversário de Jesus. O que levou muita gente, meus judeus, a terem uma apreciação muito grande por Jesus, porque era a época do segundo presente. Isso significa que quando eu ganhava alguma coisa em março, eu tinha que fazer algo inacreditável. Cuidar. Se eu ganhasse um caminhãozinho, uma roda, uma bicicletinha, um Forte Apache, que não era politicamente incorreto na época, um postinho de gasolina, eu tinha que cuidar, porque eu só ia ter outra no final do ano. A ideia de cuidado era decisiva. A família, ela não pode ser gerida como uma estrutura democrática na qual todos tenham os mesmos direitos, todos têm a mesma igualdade, todos têm a mesma capacidade digna, mas a autoridade é necessária. A autoridade, insisto, é diferente de autoritarismo. Uma palavra que eu não fujo no livro e que foi objeto de várias conversas entre mim e o Paulo Gebaile, é que a pessoa diz assim, mas o que eu vou fazer com meu filho que não me obedece? Vou castigá-lo. Claro. A gente pode usar na palavra castigo outro nome. Castigo não, castigo. A gente pode usar. Isso aí se refere ao remédio, tá bom? Algum quando você bebeu antes, ainda não. Olha que coisa boa. A gente se refere à palavra castigo de um modo muito temeroso. Mas qual é o nome que você dá
aqueles que forem presos pela Lava Jato. A prisão é o quê? É a responsabilização. Podemos chamar de castigo. Qual é o castigo para alguém que é patife, ficar detido, perder a propriedade que acumula de modo indevido? Qual é o castigo para alguém que ultrapassa a velocidade nas marginais e fica sem a carteira de habilitação? Fica sem a carteira de habilitação e vai ter que dirigir de novo após fazer cursinho na escolinha de trânsito. Não adianta querer subir a velocidade, tem que fazer a escolinha até poder conseguir essa condição. Qual é o castigo que eu, Cortella, tenho se eu não escrever um livro que seja adequado? Isto é, qual é a consequência? Não tem público, não tem leitor. Qual é o resultado se eu usar um livro como esse e copiar trechos de outros livros que não sejam da minha autoria? Eu serei, atenção, responsabilizado. Tá bom. Meus pais chamavam essa responsabilização de castigo. A gente não gosta da ideia porque castigar parece algo brutal. Não necessariamente. Vamos substituir a palavra, se a gente tem medo dela. Uma criança e um jovem têm de ser responsabilizado por aquilo que faz. Isto é, ele não pode ficar impune. Como diz a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, imunidade não é sinônimo de impunidade. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Nossas crianças e jovens têm uma série de imunidades que a legislação coloca e que precisa sê-lo, mas ela não pode ser sujeito de impunidade. Isto é, aquilo que eu faço não tem consequência. Ao contrário, a Lava Jato nasce pequenininha e ela nasce na tua casa ou na minha. Ela nasce também quando a gente distrai, desvia, esquece de tomar providências que tem de tomar e, acima de qualquer coisa, é incapaz de colocar para as pessoas as consequências. Isto é, se você fizer isso, você vai ficar sem celular, sem internet, vai ficar sem o teu passeio. Qual a idade que você vai fazer isso? Eu não tenho toda a clareza para isso, porque não é minha área, mas eu posso palpitar, e palpito no livro. Por exemplo, uma criança até 5, 6 anos de idade, quem aqui é da área de educação infantil, ou do Fundamental 1, sabe disso, ela não tem ideias abstratas. Ela não é tão capaz de abstrações. É difícil eu discutir com uma criança de 5 anos noção de valor ou de justiça. Não faça isso com a tua amiguinha, porque não é justo. Não bata no teu colega na escola, porque não é certo. E eu já vi um dia uma professora de educação infantil numa escola fazer uma coisa que eu fiquei boquiaberto, porque funcionou. Uma criança toda hora ela empurrava outra para que ela tropeçasse. E a professora, em vez de ir lá fazer o que eu tinha vontade, que era pegar pela orelha e dar um safanão. Uma coisa absolutamente equivocada, ilegal e, acima de tudo, antieducativa. A professora fez algo que é pedagógico. Ela foi lá e, de maneira afetiva, mas firme, segurou no ombro da criança, firme, sem machucá-la, mas para ela sentir a intensidade, e disse: não faça isso, porque se você não fizer, você vai ficar mais bonita. Na hora a criança parou de fazer. Porque qualquer criança gosta de ser mais bonita. Ela começa a gostar de ser feia depois que ela passa por algumas situações em que parece que ser bandido é mais elogiável, ser canalha é mais heroificante, né? Ser patife é diferente de ser otário e assim por diante. Claro, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, de nada adianta você dizer para uma criança que tem 4, 5 anos de idade, que não tem noção de tempo abstrato, dizer para ela, numa quarta-feira: você está fazendo isso, sábado você não vai ao cinema. Ela não tem essa percepção de tempo. Como ela não vive ainda essa fruição do tempo por dentro dela, a ideia de sábado para ela é muito distante. Mas um menino com mais de 6, 7 anos tem essa percepção. Aí chega no sábado, o filho fala: e você não vai deixar eu sair? Não. Mas e não dá para negociar? Sempre dá. Qualquer pessoa tem que entender que há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. Uma pessoa volúvel é aquela que muda de acordo com o movimento do vento.
A pessoa flexível é aquela que é capaz de alterar o modo de ponto de vista e da ação. Ninguém que for educador ou educador de pessoas e de si mesmo pode ser inflexível. Não pode ser volúvel. Pode ser flexível. A pessoa inflexível não é capaz de alterar. Posso eu negociar? Dependerá do nível, entre aspas, da infração. Devo eu manter quando a coisa é séria demais? Claro. Só que aí eu vou ter uma questão. Vou ter que aguentar o tranco. Porque na hora que eu disser não vai, ela pode reagir de vários modos. Ela pode gritar, se jogar no chão, ou sair batendo porta. Aí você vai ver como é que você vai ter que usar o tempo para que você possa lidar com ela. Você, claro, vai ter que conhecer a pessoa com quem você está. Há pais e mães que não conhecem. Qual é o argumento? Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia todo, é verdade. A gente tem um tempo esgotante no trabalho. Mas, lembre-se de algo que a gente fala no livro. Prioridade é uma coisa que não tem plural. Prioridade é uma palavra que não tem S. Se você disser eu tenho duas prioridades, é porque você não tem nenhuma. Aliás, porque a palavra prioridade exige ser exclusiva. Você pode ter uma prioridade, resolver e depois você vai lidar com outra. Qual é a tua prioridade em relação à família? Qual é o teu desejo? Eu preciso sobreviver. Mas qual é o modo? Qual é a circunstância? Como é que eu estou usando o meu tempo? Qual é a minha prioridade em relação à família? Eu não tenho tempo de ficar com os meus filhos. Deixa um deles entrar no mundo da droga. E aí não é 1 hora por dia. Às vezes é 1 ano, 10 anos. Essa nova geração exige de nós mais esforço, mais inteligência, mais capacidade. Vai ter que inventar. Nunca esqueço minha filha Carol, que mora em Florianópolis, que é mãe de 2 dos meus netos. Ela hoje tem 37 anos. Aliás, ela faz para mim, grande alegria, faz o prefácio de um livro meu, chamado Qual é a Tua Obra, que muita gente conhece, que esse ano está fazendo 10 anos. E a Carol, no livro Qual é a Tua Obra, ela que faz o prefácio, ela hoje tem 37 anos, mas quando ela tinha 17, hoje ela dá risada de a gente lembra disso, coisa de família é bom nisso. Ela, quando tinha 17 anos, um dia, uma sexta-feira, eu cheguei da PUC São Paulo, estava dando aula, cheguei às 11 da noite, depois de um dia inteiro de atividades. Quando eu entrei em casa, 11 horas da noite, ela estava saindo, como disse. Saindo, eu falei, cara, onde você vai, filha? Ué, vou pra balada, pai. Falei, você tá louca? São Paulo é uma cidade perigosa. Como é que você com 17 anos vai sair, vai pra uma balada? Não vai, não. Pai, eu tenho o direito. Falei, então você tem o direito, eu tenho o dever. Tenho o dever de cuidar de você. Aliás, porque nem a legislação admite que você possa sair sem consequência. Inclusive, vou te contar uma coisa. Se você sai e acontece alguma coisa, eu vou ter que sair para poder resolver. Se eu vou ter que sair, você já fica. Ela falou, eu não vou ficar. Falei, vai ficar. Porque você é alguém que está subordinado a mim. Eu não sou teu dono. Eu sou responsável por você. E, portanto, eu não admito que você saia. Ela falou, então, sabe o que eu vou fazer? Hoje ela dá risada disso, 17 anos. Eu falei, eu vou me matar. Claro que eu a conhecia, convivia com ela, conseguia às vezes conversar. Sábado à tarde a gente ouvia música junto, eu e os outros filhos. Como até hoje a gente faz, convive, vai no final de semana. Né? Cláudia e eu ficamos às vezes numa chacrinha perto da Raposo Tavares e lá não tem televisão. Não tem e não terá. Não é que eu não gosto de TV, eu sou comentarista de TV, eu gosto de TV. É que lá quando não tem TV, porque o que a gente faz lá? Conversa. Não tem e não terá. Quem for pego assistindo alguma coisa no tablet ou no celular, lava a louça sozinho. No primeiro momento isso irrita. Depois as pessoas percebem uma coisa inacreditável, que as outras pessoas também são interessantes. Olha que coisa. E aí eu falei, é? E como é que você vai se matar? Ela falou, vou pular daqui. A gente morava no 11º andar, num prédio. Eu falei, Carol, pelo amor de Deus, você não pula daqui. Se você pular daqui e cair lá embaixo, eu vou tomar uma multa do condomínio. É proibido jogar lixo no pátio do prédio. Atenção. Será que eu tinha medo que ela pulasse? É óbvio. Eu tinha pânico. Não. Não confunda medo com pânico. Medo é estado de alerta. Pânico é incapacidade de ação. Medo é estado de alerta. Você sempre tem que ter medo daquilo que pode ser equivocado.
mas não pode ter pânico. Por exemplo, nesse espaço aqui, há várias pessoas que lidam com a saúde de outras pessoas. Tem que ter medo de fazer errado. Há várias pessoas aqui que são ligadas, por exemplo, à atividade de segurança pública, polícia militar, a área de segurança estrutural. Gente que tem que ter medo, mas não pode ter pânico. Eu, pai, eu, mãe, eu, responsável, tenho medo. Mas eu não posso ser refém de uma situação em que a criança ou o jovem me ameaça e eu fico refém dele numa circunstância. Por que eu falei isso pra Carol? Que eu conhecia. Sabia eu que ela não faria. Se tinha certeza, nunca. Mas eu sabia que a chance, em grande escala, é que ela não fizesse. Se arriscou com alguém de 17, numa família que estava estável, com um namorado, sem dificuldade, sem sintoma de depressão. Eu tinha vários sinais que permitiam que eu impedisse que ela me fizesse refém. E não saiu. Ficou de cara amarrada e eu tive que aguentar. E aguentei. Como você aguenta no dia seguinte? Você convive, você se aproxima. Por que eu estou dizendo isso? Por algo que é decisivo e que você, nesses 5 minutos finais, não pode esquecer. É preciso resistir. E é preciso olhar a nova geração não como um encargo, ela é um patrimônio cheio de vida, de afeto, uma geração que nos encanta, mas que não pode crescer indisciplinada, sem ideia de esforço, sem compromisso com aquilo que exige de nós a capacidade de não esmorecer. Nesse livro a gente toca em temas que são necessários. A escolha da escolha. A escolha da escola. A escolha da escola. Como é que a gente pensa? Que tipo de escola? Qual é a escola? Depende. Depende do que você terá. Por exemplo, o André e a Ana Carolina, que são 2 dos meus filhos, quando eles terminaram o ensino fundamental numa boa escola privada, que eu acreditava nela, como acredito, eles foram fazer o ensino médio em escola pública, no colégio, na época, escola estadual, Fidelino Figueiredo, em Santa Cecília, e fizeram lá o ensino médio inteiro. Qual era a finalidade disso? Que eles convivessem com outro tipo de circunstância, que eram os colegas dele na escola. Alguns eram filhos de professores, como eles, ou de médicos, mas o outro era filho de ambulante, do zelador do prédio ao lado, e vai aprendendo. Tinha eu interesse em conhecimento científico, não diretamente naquela escola, eu tinha interesse na formação. A escolha da escola dependerá do que você deseja com a tua família. Outra discussão que a gente faz no livro, que o Paulo e eu desenvolvemos durante um bom tempo, e a questão da orientação sexual. Aliás, tem um capítulo chamado A Orientação da Orientação Sexual. Lá eu discuto uma teoria que quem estudou filosofia aqui, eu não cito isso no livro, mas é aquilo que se chama de ética consequencialista de Stuart Mill, que é um grande filósofo, que é a teoria do dano. Você avalia alguma coisa como boa ou ruim, socialmente, isto é, o campo da ética, pelo nível de dano que ela produz. Por isso, quando um pai diz para mim, meu filho é homossexual, eu digo, e? Ah, mas isso faz mal. Eu pergunto, para quem? Não, faz mal para ele. Eu digo, por quê? Não, é porque isso não é certo. E por que não é certo? Não, é porque eu não gosto. Bom, então faz mal para você. Mas ele é livre, ele pode ser-lo. Esse é o modo dele ser. Ah, mas eu não quero. Então você não está discutindo ética. Está discutindo desejo teu. Não, mas é porque Jesus não gosta. Como é que você sabe? Não, eu sei porque eu sou religioso. Então você está saindo do parâmetro de... A questão da ética e da decência está ligada em grande parte à teoria do dano. Qual é o dano que produz? Essa é uma questão. Entender de modo melhor que algumas circunstâncias que a gente vive hoje, elas têm que ser entendidas se corretas. Por exemplo, uma família, pelo dano que ela traz. Dano para quem? Para a própria pessoa, para a comunidade, para a vida pública, para aquela estrutura. Nesse sentido, há vários temas dentro do livro que são turbulências.
há várias coisas que tem nele uma urgência. Sabem as pessoas aqui, aqueles que de vez em quando acompanham que eu escrevo, que quando eu vou autografar um livro, eu sempre escrevo nele, além do teu nome e do meu, sempre uma virtude. A virtude desse livro é a urgência. Quando a gente está numa situação mais usual, eu, na hora do autógrafo, escrevo o teu nome, o meu, e escrevo também urgência. Faz o que a gente chama de uma dedicatória. François Rabelais, estupendo autor francês, escreveu Garganto, A Pantagruel, que são livros magníficos do modo do Renascimento, né, da Renascença francesa. Ele tem uma frase que eu vou dizer ela 2 vezes, e tem a ver com o que nós temos de fazer. Escreveu um dia François Rabelais: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve, a gente faz. A família tem turbulências e por isso, para a gente não degradar o nosso futuro, não esterilizar os nossos sonhos, não desertificar a nossa amorosidade, é preciso de urgências. Obrigado. Bem, pessoal, finalizamos então a aula aqui, né? Coloquei para vocês então, agora finalizando mesmo a aula, sobre essa questão da sociedade. Foi uma discussão sobre família e como será essa geração futura, né? O que esperar dessa geração futura, como que eles vão agir em sociedade, tendo em vista que essas pessoas de hoje já estão praticamente conectadas à tecnologia, conhecem muito. É uma sociedade, muitas vezes, como é colocado, né, pelos estudiosos, uma sociedade, são pessoas mais individualizadas, que não sabem trabalhar em equipe. E qual a consequência disso para a nossa sociedade, né? Como que o direito vai avaliar isso, vai analisar isso aqui. Mas fica um pensamento para nós agora e a gente vai analisar, então, esses assuntos e outros mais ligados à teoria do direito nas próximas aulas, tá ok? Então eu termino por aqui minha aula, desejo a todos um grande abraço e que Deus os abençoe.